Boa noite a todos. Quando a gente fala de friozinho, de calor, que é aquela conversa de padaria, né, de fila, de elevador. Hoje todo mundo está reclamando do frio, incrivelmente. E eu feliz da vida, porque eu falei com frio ou com calor, nem que eu tenha que ficar 3 horas no trânsito, hoje eu vou para o Luiza de Abreu. Essa é a confiança da leitura que a Alice fez hoje à noite. Quero dizer para vocês que alguns aqui me conhecem, alguns não, mas eu fiz parte dessa casa por aproximadamente 17 anos. Né? Entreguei papelzinho na porta, depois a Alice me pediu para ajudar com as crianças, e aí a vida foi evoluindo, e aí um dia eu fui convidada para fazer parte da escola. E aí quando eu cheguei aqui na escola, já contei essa história aqui na tribuna, mas eu nunca vou deixar de repetir. A Anice, nem foi desencarnada, foi uma encarnada aqui, falando agora. A Anice disse assim, olha gente, muitos de vocês estudarão até o último ano da escola, outros na próxima semana não voltarão, mas a grande dica que eu dou para vocês é o seguinte, quando vocês acharem que vocês já sabem tudo, está na hora de voltar lá para trás e começar tudo de novo. Por isso que eu estou aqui hoje, nessa casa, repetindo isso que a Anice me ensinou. Porque toda vez que eu tenho a sensação de, aos longos dos 30 anos de espiritismo que eu estudei, estou perto dos 50, eu ainda tenho essa sensação de que está na hora de voltar lá para trás e aprender tudo de novo. Então, eu convido a vocês a estudar comigo hoje um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem Sofrer e Mal Sofrer. Eu carinhosamente montei esse resuminho para vocês, mas vocês vão ver como é importante a gente entender, por mais que a gente leia às vezes alguma coisa no Evangelho, é importante a gente entender de onde veio, estudar, porque cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais uma coisinha. Dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, convido vocês a darem uma olhadinha no capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente não vai falar de bem sofrer, mal sofrer agora. Lá atrás, no Evangelho de Cristo, Novo Testamento, todo mundo está convidado a dar uma passadinha por lá. Também é o capítulo 5, Mateus, versículos de 1 a 10. O que tem lá? Não vou ler para vocês não, vocês vão estudar. Mas o que tem lá? As bem-aventuranças, que é chamado aqui por nós, aqui na doutrina, são 9 declarações que Jesus, ao subir na montanha, declarou àquela multidão que estava ali e também disse aos seus discípulos essas 9 declarações. Bem-aventurados significa felizes, abençoados. Então, toda vez que vocês virem, que vocês forem lá estudar em Mateus 5, vocês vão ler essas 9 declarações de tudo que significa bem-aventurados, significa felizes ou abençoados. Naquela época, falava-se bem-aventurados. Jesus disse essas 9 declarações para os seus discípulos e tem um resultado e uma determinação tão profunda para a doutrina espírita e para todos os seguidores de Cristo, independentemente de serem espíritas ou não, que 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são inteiros destinados só a essas 9 declarações. Então, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver lá, tem diversas bem-aventuranças também no Evangelho. No capítulo 5, são 3 que a gente vai falar, que diz assim, bem-aventurados ou felizes, abençoados, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E a terceira bem-aventurança que eu vou citar, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o Evangelho de Kardec pegou essas 3, lembra que eu falei que são 9 declarações?
O capítulo 5 pega essas 3 e resume como bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu queria deixar uma reflexão para vocês. A Alice acabou de falar através aqui da leitura também. Todo mundo está aqui para sofrer? Não necessariamente. Mas em algum momento da nossa vida a gente vai sofrer? Ah, vai. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo em algum momento passa por uma situação. Certo? Se não sofreu, vai sofrer. Vocês já se perguntaram, isso é um termo muito assim de escola e que faz muito sentido. Talvez muitos tenham vindo na doutrina para ter algumas respostas. Por que uns sofrem mais do que os outros? Já pararam de perguntar? Poxa vida, um nasce numa família, não é verdade? Uma família riquíssima, cheia de possibilidades, cheia de oportunidades. E você vê, às vezes, uma criança do outro lado do continente, que nasce num país pobríssimo, sem recurso nenhum, que vive em plena miséria. É estranho, não é? Por que Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os que sofrem? Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso me sentir abençoado se eu passo por tanta dificuldade? Como é que um espírito encarna neste planeta cheio de saúde? Cheio. Nunca teve uma gripe, está ótimo. E outros encarnam tão adoecidos, com tantas tristezas. Faz sentido? Bem-aventurados, felizes? A gente, às vezes, muitas vezes, não entende. Eu queria dizer para vocês que, se vocês têm essa dúvida, primeiro que a gente precisa lembrar que Deus é soberanamente justo e bom. E Ele é tão justo e bom que, através da doutrina espírita, a gente tem a oportunidade de entender muitas dessas perguntas. E dentro desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, a gente recebe a instrução de que existem 2 causas do sofrimento. As causas atuais das aflições e as causas anteriores a esta vida. Então, se nesta vida eu tenho uma atitude, eu sofro com esta vida, talvez nessa mesma, uma determinada consequência. Se eu planto uma sementinha, rego, protejo, não deixo ninguém pisar em cima. O futuro, eu posso ser presenteada com uma árvore, com frutos, com a beleza da vida que são as flores, com a sombra, eu posso. Eu tomei uma atitude, eu colhi uma consequência nessa vida mesmo, certo? Ou na próxima. Mas por um outro lado, se eu tenho diabetes, o médico fala assim, olha, não coma doces, não coma tanto pão, evita. E eu escolhi me alimentar completamente avesso ao que o médico falou e eu sei que eu tenho diabetes. Qual é a consequência? Não é nem nessa vida, a consequência hoje mesmo ou amanhã. Eu posso passar mal, não posso? É uma consequência atual de aflição? Quem escolheu o sofrimento para mim mesmo? Eu. Se eu sou um jovem, eu tenho uma prova na escola, eu não conheço a matéria. Eu escolhi não estudar. Qual é a possível consequência na prova? É uma nota boa ou uma nota ruim? Uma nota ruim. Uma consequência de vida atual. Então, a gente precisa entender que muitas das vezes a causa do nosso sofrimento não é o outro, não é o governo, não é o preço alto, não é nada. É o meu comportamento, a consequência das minhas atitudes, das minhas escolhas. Isso é uma causa atual de aflição ou de bênção. Nós escolhemos estar aqui hoje para estudar o Evangelho de Cristo, para tomar o passe, buscar o nosso desenvolvimento. Isso é uma causa atual. Por mais que eu esteja passando por uma aflição, eu escolhi estar aqui.
Eu poderia estar num bar, não tem nada contra isso. Poderia estar em casa, debaixo das cobertas, eu sair de casa e vir para cá. É uma consequência, certo? Tem uma outra causa, que é a causa anterior a essa vida. Essa a gente não entende. Essa a gente questiona. Essa é a parte que a gente fala. Por que que uns nascem aparentemente tão felizes e outros nem tanto? Por que é que uns nascem com tanta saúde e outros nem tanto? Essas respostas a gente não tem nessa vida, mas a gente sabe, através da doutrina dos Espíritos, que generosamente nos ensina que é uma causa de vidas anteriores. Agora, quem aqui sabe dizer em que mundo nós estamos vivendo? Que era nós estamos vivendo segundo a doutrina espírita? O mundo de provas e expiações. Todo mundo sabe a diferença entre prova e expiação? Vejam, se eu cometi uma falta na minha vida ou nas minhas vidas, encarnações anteriores a essa, cometi faltas, transgredi leis, obrigatoriamente eu reencarno com uma determinada expiação. Eu tenho que de alguma forma, não é pagar, mas eu tenho que de alguma forma expiar, lidar com a falta que eu cometi no passado. E isso tem a ver com causas que eu já cometi lá atrás. Qual é a diferença da expiação para a prova? Um espírito encarna com determinados sofrimentos, mas não cometeu erros no passado. Ele fez um combinado com Deus Pai Todo-Poderoso, com a espiritualidade. Ele recebeu uma prova. Eu creio que eu sou capaz de suportar essa prova, de passar por esse teste, a fim de me desenvolver. Então, tanto a prova quanto a expiação, o objetivo é todos os espíritos se desenvolverem, certo? Todos nós vamos migrar para o mundo de regeneração. Esse é o objetivo do Pai maravilhoso. A diferença da expiação e da prova é que o que está em prova, ele sofre mais para ele se desenvolver. E o outro é para expiar, de uma certa forma, para ele cuidar daquele mal e talvez refletir e evoluir com aquilo. Por que que eu estou batendo tanto pé nisso? Sempre falei isso muito em aula e falo aqui também. Para a gente não sair fazendo julgamento. Então, um exemplo. Fiz uma... para não falar assim tão duramente, uma situação de esquizofrenia muito grave. Por exemplo, a gente vê uma pessoa que passa por este sofrimento. Esta pessoa que sofre de esquizofrenia, existem indícios que espiritualmente ele pode ter transgredido alguma lei. Pode acontecer. Mas ele também pode estar passando por uma prova para passar por isso, para se desenvolver. O nosso julgamento é que não pode sair por aí dizendo assim, ah lá, esquizofrenia, saí na vida passada, fez muita coisa errada. E olha lá, encarnou com diversas doenças graves, comorbidades. Ah, então, essa criancinha aí foi um espírito que aprontou muito no passado. Ah, não, mas aquele ali, ó, tanta situação de saúde física, e problema no coração, e braços e pernas. Ai, meu Deus, ele deve ter feito tanta coisa errada no passado, em outra vida. Eu já vi, gente, muitos palestrantes, até espíritas, às vezes sem querer, fazer algum tipo de comentário sobre transgressão de lei. Não necessariamente. Às vezes, aquele jovem, aquela criança que tem um autismo severo, pode ser um espírito
Espírito maravilhoso e que não cometeu falta nenhuma do passado e que não deve ser julgado por nós, porque ele veio em situação de prova e não de expiação. Por isso que é importante, antes da gente falar exatamente do tema, eu quis trazer para vocês esse apanhado, essa cestinha de estudo, para vocês entenderem que, primeiro, tudo que é falado no Evangelho segundo o Espiritismo tem base no Evangelho Novo Testamento de Cristo. Então, se está bem-aventurados os aflitos, da onde tirou esses bem-aventurados? Lá de Mateus, das 9 bem-aventuranças. E por que isso é tão importante? E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele explica exatamente por que a gente sofre, quais são as causas atuais, quais são as causas anteriores das aflições, fala sobre a importância do esquecimento do passado, porque, imagina, se eu lembro do que o meu irmão fez contra mim, eu posso não amá-lo, posso não perdoá-lo. Se a minha mãe tem a possibilidade de se lembrar daquilo que eu fiz com ela, por mais que a gente tenha combinado em encarnar como mãe e filha, ela pode não me perdoar, não me amar, e aí ninguém se desenvolve. Não é à toa que nós crescemos e somos colocados em conviver com as famílias. Às vezes eu não me dou bem com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, mas tem as causas atuais. Ninguém é meu pai, minha mãe, meu irmão à toa. A gente está aqui para se desenvolver e crescer juntos. Então ficou clara a diferença entre expiação e provas e por que as bem-aventuranças são tão importantes no Evangelho? Muito bem. Vamos então falar de bem sofrer e mal sofrer. Lá no finalzinho dos bem-aventurados os aflitos, que vocês vão estudar depois de estudar em Mateus, tem um último, não sei se vocês já estudaram, mas dá uma folhada no Evangelho que vocês vão ver que sempre que tem um capítulo, no final de cada capítulo tem uma instrução dos Espíritos. Então os Espíritos eles vêm, trazem uma carta, trazem uma declaração para explicar sobre tudo aquilo que foi estudado. No finalzinho desse capítulo 5, das bem-aventuranças, tem o seguinte texto: bem sofrer e mal sofrer. Eu não falo francês, mas eu acho que o nome desse espírito benfeitor é Lacordaire, tá? E ele disse isso em Havre em 1863, tá bom? Ele faz um apanhado, que eu fiz um resuminho e trouxe aqui para vocês, que agora sim é exatamente o tema da noite. Qual é a diferença entre o mal sofrer e o bem sofrer? A gente já falou que todos nós encarnamos e que em algum momento, nesse plano de expiações e provas, a gente vai passar por adversidades, certo? Qual é a diferença? Apesar de todo mundo sofrer, aquele que mal sofre, quando ele é colocado numa prova, ele chora, ele fica triste, ele sente dor e tá tudo bem. Eu sou terapeuta, eu atendo pessoas todos os dias, tá tudo bem chorar, ficar bravo, ficar nervoso, tá tudo certo. Só que num segundo momento desse problema, ele se revolta, ele se afasta da casa de Deus, ele se afasta das orações. Aquele que mal sofre, além de ele achar que tudo de pior no mundo acontece só com o umbigo dele, ele ainda bota a culpa no coitado do cidadão do lado. Todo mundo toma rasteira. É a esposa, é o filho, é a mulher, é o vizinho, é todo mundo. Ninguém sabe nada, só ele que sabe das coisas. Vocês conhecem alguém assim? Não, duvido. Ninguém conhece alguém assim. A gente é assim. Como que a gente vai falar do outro se a gente é assim?
A gente passa por um problema, vamos achar culpado. Peraí, deixa eu fazer o delito do erro. Não fui eu. Esse é o mal sofrer. Porém, aqui na instrução dos Espíritos, eles dizem que todo mundo sofre, mas as bem-aventuranças que Jesus traz lá no Evangelho, que eu já disse para vocês que está em Mateus 5, versículos de 1 a 10, bem-aventurados são os felizes. Lembra que eu falei? Felizes, abençoados. Como é que a gente sofre bem? Como é que a gente sofre mal? A gente sofre mal quando a gente se revolta. Vou repetir, quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente põe a culpa no outro. Ninguém sabe nada. Só eu que sofro. Ninguém tem o direito de ser feliz. Olha lá. Não acredito que eles estão fazendo festa e eu aqui sofrendo. Não olho mais na cara de ninguém. Acabou, morreu, né? Morreu pra mim. Porque ninguém pode ser feliz se ele não estiver feliz. Essa é a grande questão. Mal sofrer é se revoltar. É uma grande dor que ninguém mais passa. Agora a gente vai falar do bem sofrer. Eu passo pela mesma crise, a mesma adversidade, o mesmo problema daquele que mal sofre. Eu vou chorar? Vai doer? Eu vou ficar bravo? Eu vou questionar? Tudo sim, igualzinho. A gente não coloca a nossa dor de lado, de jeito nenhum. A gente nem deve. Eu falo isso em terapia o tempo inteiro, né? Que aquele que engole, traz tudo pro peito e não chora, aí aqueles meninos de 60 anos que chegam para mim e falam, eu tô com problema coronário. Aquelas meninas falam, tô estressada, tô nervosa, passei mal, não sei o quê. Você guarda tudo aqui. Não. Quando a gente passa por uma dor, uma dificuldade, a gente vai passar, a gente vai doer. Igualzinho aquele que não sofre bem. Com uma diferença. O que é que eu posso aprender com essa dor? O que Deus deseja de mim com essa dor? O que eu posso melhorar? Como eu posso mudar os meus hábitos? Ao invés de eu me afastar da palavra do Pai, eu aumento a minha conexão com Ele. Eu bato um papo reto. Pai, tá doendo. Tô sofrendo, tô revoltado. Mas eu não me afasto da tua palavra. Como disse a Nice, nós somos aqui todos os instrumentos do Pai. Ninguém aqui está sozinho. Porque quando eu sofro de um jeito que não é adequado, eu coloco para perto de mim todos aqueles irmãozinhos que vão sintonizar comigo, que estão em sofrimento e que eu vou cair ainda mais. Quando eu sofro, apesar da dor, conectado com Deus, com a ciência da paz, todo mundo sabe o que é ciência da paz? Paciência. A ciência da paz é a paciência. Se colocar em conexão com o Pai é colocar em prática a ciência da paz, que é a paciência. É colocar à frente de tudo a fé, a resignação. Eu me submeto e me comprometo com Deus Pai Todo-Poderoso de que vai passar. Não é um mundo de expiação e provas? Se eu estou aqui para ser provado, ou se eu estou aqui para expiar algo de vidas pregressas, ou mesmo situações que eu estou sofrendo por escolhas dessa própria vida, eu não falei que coloca lá a causa das aflições atuais, anteriores e a questão do esquecimento? Que bom que Deus é tão maravilhoso, soberanamente justo e bom, que se a gente lembrasse, a gente ia viver se degladiando, um matando o outro, a gente não teria evoluído tanto.
Então, o bem sofrer é o que a gente precisa nos colocar em pauta neste momento, se a gente sair daqui entendendo que a adversidade vai vir, a gente vai passar, vai doer, mas a gente vai se conectar. Aquele que bem sofre, ele deixa as pessoas em paz. Ele não fica irritando ninguém, porque a culpa é sua. Você é a casa do meu mal. Você é um traste. Você é isso, você é aquilo. Não. É o seu caminho. São as suas escolhas. Lembra que a ação tem a consequência? Qual é a consequência das minhas escolhas? E se eu não entendo a possibilidade do meu sofrimento agora, ou daqueles que estão comigo, que sofrem hoje e agora, eu me conecto com o Pai Maior. Se eu me conecto, eu não me revolto, eu não ponho culpa nas pessoas, eu não me afasto do mundo. Mais importante, eu não caio em depressão. Alguém estava aqui na minha palestra anterior? Alguns estavam? Eu falei muito sobre gestão emocional. Eu sou formada em neurociência e como neurocientista, essa é uma dica de bem sofrer. E eu vou repetir algumas dicas que eu trouxe aqui em gestão emocional. Como é que eu lido gerenciando o que eu sinto? Se eu estou passando por uma adversidade de saúde, eu vou ficar o dia inteiro olhando lá no Google tudo que eu posso sofrer com aquela doença? Ou eu vou me conectar com músicas que me distraiam, com leituras edificantes, com programas que me deixam mais felizes. Cuidar do que eu penso, cuidar do que eu falo. Se eu penso que tudo está acabado para mim, eu declaro e decreto falência total. Se eu penso que Deus está comigo, Ele está no comando do meu reino, e as coisas darão certo, darão. Garanto para vocês. Aqui, no Bem Sofrer e Mal Sofrer, que eu estou crendo que todos em algum momento vão ler, eu só vou ler o pedacinho final, para dar um gostinho para vocês lerem o comecinho do texto. Bem-aventurados os aflitos, que são as 3 bem-aventuranças que a gente falou, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, meus amigos, eu não quero me estender muito, porque está uma noite fria, mas que a gente possa, nessa preleção evangélica e nesse estudo, em todas as reflexões que nós fizemos juntos aqui hoje, que a gente possa entender que é uma escolha. Eu posso escolher sofrer mal, com base na revolta, me afastar dos ensinamentos, ou eu posso me agarrar em tudo que há de melhor, na família, na bênção, na vida, na conexão com o Pai, acreditando na espiritualidade divina e nos colocando em fé e principalmente no pensamento de alegria que tudo vai dar certo, eu tenho certeza que dá. Uma boa noite a todos, Deus abençoe.